Fala, meus imbatíveis, aqui é Márcio Valdeci, que Deus te abençoe e te guarde. É com grande prazer que abro esse segundo episódio do Márcio Convida. Trago uma convidada muito especial e nesse dia muito especial em que se comemora o Dia do Empreendedorismo Feminino. Parabéns para todas vocês, mulheres, que vão estar muito bem representadas por duas ótimas profissionais, mulheres empreendedoras que vão agregar um pouco na nossa vida nessa live, nesses momentos que nós vamos estar aqui junto. É muito interessante, que vai ser um tema muito atual. A convidada especial é a Nete Correia, uma amiga que Deus me deu através da Marlice, a outra amiga que Deus me deu também. Pessoas que estão agregando muito na minha vida, que estão agregando muito valor, e eu tenho certeza que vai agregar também na sua. O tema dessa live vai ser como trabalhar, olha só, com saúde e produtividade no novo normal. Ela já até chegou aqui na live, vou convidar aqui ela para entrar, e Deus abençoe. A nossa Melissa também já começou a chegar aqui, essas pessoas maravilhosas, as duas convidadas especiais que vão estar aqui alegrando e embelezando esse momento tão marcante na minha vida. Eu estou até com a camisa rosa em homenagem para vocês, mulheres, pelo Dia Global do Empreendedorismo Feminino. E eu estou muito satisfeito, honroso, ao ponto de ser grato a Deus pela essa oportunidade, tá bom? Vou convidar aqui essa especialista em ergonomia pela COP e outras também, outro currículo também que ela tem, que ela é mestre em design com ênfase em ergonomia pela PUC. Gente, é muita informação para pouco tempo de live. Eu vou chamar aqui a nossa convidada mais do que especial, a Nete Correia. Então, assim, eu fico muito honroso nessa live de estar participando com vocês, ainda mais nesse dia tão importante que tanto se fala hoje do empoderamento feminino. Tudo bem? Olá! Olá! Tudo bem? Como é que você está? Graças a Deus, melhor agora falando com você. E primeiro eu quero agradecer pelo dia, que é especial, tanto para mim, que é a nossa live, e tanto também para vocês, mulheres empreendedoras, que hoje é dia global do feminino. É verdade, é verdade. Parabéns a todas as mulheres e as mulheres empreendedoras, né? Todas as mulheres são empreendedoras, né? De alguma maneira. E muito bom, agradeço muito o convite, Márcio, agradeço a Marlice, minha amiga, parceira, mestra maravilhosa, e assim, é um prazer estar aqui falando para essa comunidade, para administradores, para engenheiros de produção, e falando de ergonomia, que eu acho que pode ajudar um pouquinho nesse nosso novo normal. E muito, né? E muito. É um tema muito atual, né? Muito atual. Que a gente acaba vivendo aquela questão do brasileiro, né? Que dá um jeitinho para tudo, mas acaba não dando jeitinho em nada, né? É verdade, é verdade. Então, o nosso tema hoje é como trabalhar com produtividade e saúde, né? No novo normal. Né? E aí, assim... Bom, então eu vou começar me apresentando, você já me apresentou, mas é isso mesmo, eu sou ergonomista, sou a Nete, sou carioca, e a minha formação eu me identifiquei com a ergonomia, embora eu tenha assim, uma vida de trabalho em escritório, mas sempre no escritório eu buscava assim, muitos aprendizados, porque na vida administrativa a gente tem, focando essa questão do bem-estar, da produtividade, né, da cultura da organização que você está, e atuando na área de gestão. E aí, na ergonomia, a gente vê a aplicação disso e vê que ela pode nos ajudar um pouquinho. Então, eu posso começar falando o que é ergonomia, né? Que algumas pessoas
não sabem como é que a ergonomia apareceu, né? A ergonomia ela surgiu na Segunda Guerra Mundial, quando as aeronaves começavam a cair e todas as revisões eram feitas e não se achavam os motivos. E as falhas humanas começaram a acontecer muito. E aí se reuniram vários saberes, né? Não só os engenheiros das aeronaves, mas psicólogos, médicos, gestores, educadores, antropólogos, filósofos, para ver o que estava acontecendo ali na guerra que estava fazendo aquelas situações acontecerem. E assim foi criada a ergonomia. Ela é formada por todos esses saberes. Então, a gente tem ergonomistas de todas as formações. Nossa, que legal! E agora não está diferente, né, Márcio? A gente está vivendo uma crise, que é a pandemia mundial, e está na hora da gente construir junto com todos os saberes um novo normal, né? Que não vai ser nada igual, pode ser híbrido, mas não vai ser da forma que a gente antiga, né? Que a gente vinha trabalhando, né? E aí já começa pelo home office, né? De uma hora para outra, nossa casa se transformou num escritório. Só que assim, a situação foi meio improvisada, na correria, né, do susto da pandemia. Era assim, olha, pega seu laptop, arruma, né, pluga na sua internet e a gente vai se falando por aqui, né? E aí agora a gente vê que a gente precisa estar, então, atuando nessa forma de trabalhar do home office para melhorar essa condição de saúde e da produtividade. Aí, assim, eu trouxe a definição da Organização Mundial de Saúde, e ela fala o seguinte, que a definição da OMS é que a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, não somente a ausência de enfermidades. Então, exatamente aí é que a ergonomia pode nos ajudar muito, porque a ergonomia, o objetivo dela é ergos nomos. Então, são as normas, as leis da ação, as leis do trabalho. Ela adapta o trabalho ao ser humano, mas nas suas diferenças psicológicas, suas diferenças sociais, nas suas diferenças físicas, né, nas suas capacidades potenciais e limitações. Então, na verdade, a gente, então, aí, a partir do momento que você busca nos pilares da ergonomia, que são eficácia, conforto e produtividade, e segurança, né, a produtividade, a eficácia e o conforto e a segurança, você, a partir desses pilares, você consegue, enxergando o homem de uma forma, o ser humano, o trabalhador, e aí é qualquer trabalho, a gente fala trabalho, mas não é trabalho remunerado, é o trabalho da física, que é o contrário da inércia. Dirigir é um trabalho, levantar da cama. Então, para tudo, a ergonomia pode nos ajudar. E não é diferente no nosso home office. Então, vamos. Estou muito rápido, Márcia? Estou falando muito depressa. Tá ótimo. Não, tá não. Tá ótimo. Então, tá bom. Tá legal, tá legal. Eu estou vendo aqui. Júlio, gente, obrigada. Olha, eu queria agradecer a todos que estão com a gente aqui. É muito bom, né? Para a gente contribuir e construir junto, né? Como está sendo esse novo normal, construído junto. Então, assim, o que a gente vê no home office? Algumas pessoas falam, tá ótimo, né? A gente pode trabalhar, fazer a gestão do tempo, melhorou o trânsito, melhorou o meio ambiente, mas também tem algumas dores, né, nesse novo normal. Problemas de concentração, problemas do ambiente, que a gente, o lugar de trabalho que a gente tem que negociar, né, com a obrigada, bonitinho. Então, negociar com as pessoas. Então, assim, vamos tentar dar algumas dicas bem práticas para a gente trabalhar esse melhor e o pior
e vamos ter que estar sempre construindo essas soluções, né? Na verdade, porque é uma nova cultura que está se implantando. Então, assim, de imediato eu acho que a primeira coisa que a gente pode ter é uma rotina de trabalho, que a ergonomia, na parte física, já nos coloca. Então, você acordar, você não ficar, né, trabalhando na cama, trocar uma roupinha, para sua mente entender que é a hora de trabalho, né, manter o máximo possível a sua rotina. E você levanta, se você puder, porque existem pessoas que às vezes podem estar trabalhando no mesmo cômodo que dorme, mas tenta dar uma enganadinha no cérebro, bota a mesinha um pouco para o lado para não ficar olhando a cama, e se possível ter um ambiente para trabalho, um ambiente para alimentação e um ambiente para dormir. Mas se não for possível, você informa o seu corpo, o seu ambiente que você agora vai trabalhar. Levanta, né, se organiza, toma seu banho, se veste e fica de costas para a cama, faz sua cama e começa o seu dia. Esse ambiente que você vai trabalhar é um ambiente que você precisa negociar. Às vezes você mora com outras pessoas e que também estão trabalhando em home office, negociar um horário, um momento de concentração maior, de acordo com o teu ritmo, o ideal é que seja um ambiente livre de ruídos, de interrupções, mas a gente sabe que isso nem sempre é possível. Então, a gente pode fazer negociações para que, olha, você tem as suas reuniões tal hora, então tal hora sai com a neném, então, né, aí que é a hora na minha live, aí na hora volta, que aí eu te dou uma cobertura aqui. Então, essas negociações são muito importantes para a gente poder, assim, prosseguir, né, nesse processo de organização do home office. Outra coisa muito importante é o teu espaço de trabalho. Você vai precisar de uma boa cadeira, porque, veja bem, a gente trabalhava ocasionalmente em casa, ou trabalhava em casa levando um laptop ou fazendo alguma coisa pelo celular, que é um computador, né, que é uma tela pequenininha, que não é aconselhável a gente ficar muito tempo, né? Não existe uma ergonomia boa para ficar horas no celular. Ele, na verdade, não foi feito para isso, para ser um escritório, né? Embora tenha todos os recursos emergenciais de um escritório. Mas a gente precisa entender que eles são emergenciais. Se a gente toma um remédio de emergência todo dia, ele deixa de ser uma emergência. Não é verdade? É verdade. Então a gente, eu vou precisar todo dia, então eu vou me organizar de uma outra maneira. Então, você precisa ter uma boa cadeira, uma cadeira que você possa sentar com os iscos, que são esses ossinhos aqui do final do bumbum, e que são os nossos pés quando a gente está sentado, sentar bem sentado. Na hora que você senta bem sentado, você naturalmente vai assumir uma boa postura na sua coluna, na sua coluna, né, até a cervical. Então, primeira coisa, sentar bem sentado e botar os pés no chão. Os pés têm que chegar no chão, e os joelhos 90 graus. Então, se os pés estão penduradinhos, você precisa ou de uma almofada ou de um apoio de pés, né? Que com o tempo você pode evoluir para um equipamento mais definitivo, mais office. Mas você pode usar um futon, uma almofada. O importante é que os pés não fiquem pendurados, porque a parte inferior da coxa, ela vai prender a sua circulação, isso vai causar patologias com o tempo, causar dores, um cansaço extremo. Então, sentou bem sentado, apoiou os pés no chão, e aí você coloca a tela à sua frente, olha no meio e vê se a sua tela está no nível do seu olhar. Se ela estiver muito mais baixa, você pode usar um suporte, um apoio, que tem vários no mercado ergonômicos, ou improvisar com de livrinhos, folhas, até à medida que você vir que você abriu, fechou, está no centro do seu olhar. E no meio, né? Não botar de cantinho para cá, nem de cantinho para lá, que você vai ficar torcido. Né? Coisas que a gente, às vezes, podia fazer, eventualmente, mas agora é uma rotina. Na verdade, essa adequação é igual como você entra no carro da família para dirigir. Você não senta no carro da família e sai dirigindo. Você arruma o espelho,
você arruma um banco, você, né, se ajusta para você. As pessoas, somos diferentes. A mesma coisa é na sua estação de trabalho, em qualquer lugar. E aí eu falo qualquer lugar, por quê? Porque no novo normal você pode estar no coworking, você pode, sem pandemia, estar numa praça, né, num aeroporto. Você vai ter que estar buscando entender como é que seu organismo, como é que o seu corpo precisa ser usado, né? Então ele, para a sua cabeça não ficar levantando e abaixando, você coloca a telinha na tua frente. Se for um portátil, né, um mobile, você levanta para você. Então, eu vou levantar o tablet, eu vou levantar o celular, porque senão eu vou ficar com a cabeça com um ângulo muito... Né? Nossa cabeça já pesa uns 5 quilos. Quanto maior a angulação, ela pode chegar até a pesar 60 quilos. Então, Caramba. a gente, imagina horas, né? Isso não é uma postura, né? Até uma postura rápida pode ser bem desconfortável. Imagina uma postura mais longa, mais extensa. Esse ambiente também que você vai trabalhar deve ser um ambiente sem ruídos, você procurar. Se você não tiver jeito, você pode usar não tem jeito, tem ruído. Então, você pode usar um headphone abafador, para você ficar ali ausente. Tanto você pode botar uma música, como ele pode ser só um abafador de som ambiente, que já vai melhorar a sua concentração. E a questão também da iluminação, que é importante você ver, que não seja incida diretamente na tela, para não dar refração, de preferência que seja lateral, a tela, a entrada de luz, e a temperatura também, que seja uma temperatura amena, de 20 a 23 graus, é o que se pede. Se você puder usar a luz natural durante o dia, sem refração, é excelente, né? É excelente a luz natural. Agora, a ventilação direta também é ruim, por causa da nossa visão, os nossos olhos ressecam mais, você já vai ficar de olho vidrado ali no computador. Se tiver um ventilador em cima, vai ressecar mais. Então, aquela recomendação, né, do colírio acaba tendo que ser mais a miúde. E aí, a gente organizou ali a estação de trabalho, mas tem o laptop. O laptop, ele não tem como, ele é baixinho, né? Quem está trabalhando no laptop, a sugestão que eu dou é que use um teclado avulso e um mouse avulso. Para quê? Para você colocar o seu laptop no alto, com os livrinhos embaixo, e faça essa desconexão do teclado, use ele apenas como tela e computador. E aí você vai sentar bem sentado, apoiar os antebraços, porque na hora que você apoia os antebraços na sua mesa de trabalho, você relaxa toda essa musculatura aqui. Quando você está assim, ó, suspenso ou distante, isso aqui está tudo contraído. Então, como é que isso descontrai? Quando você apoia. Então, é muito necessário esse apoio também. Outra coisa muito importante é a questão... gente, obrigada. É a questão das pausas. As pausas, nosso corpo é dinâmico. Então, sabe qual é a melhor postura? Que sempre se fala a melhor posição, nossa postura para o ser humano é sempre a próxima. É sempre a próxima, porque o nosso corpo precisa mudar de posição. Então, ele é dinâmico. Estar parado, você fala, o esforço estático é um esforço. A gente tem a gravidade sobre a gente e a estática. Então, estar parado é que nem você fala, deixei falando quietinho ali, mas aquele trabalho de estátua é um trabalho duro, né? Não mexer. Então, a gente fica meio estátua também, às vezes, na frente do computador, horas com o olho vidrado numa tela. Então, é importante essas pausas, que a gente chama de pausas de recuperação. Elas fazem parte da jornada, elas não são uma coisa extra. Não é uma pausa para você ver como é que está rolando a casa, dar um telefonema para resolver uma coisa. Não, é para você chegar na janela, você olhar longe. Inclusive, se você olhar assim à vista, o olhar a 6 metros de distância, ela vai
melhorar a musculatura dos teus olhos, vai fazer o relaxamento da musculatura. Então você olha aqui, olha lá longe, isso vai relaxar a tua musculatura para tirar aquela sensação de cabeça pesada, de dor de cabeça, enxaqueca que a gente, por vezes, tem no final de dia. E vai fazer, a cada 20 minutos, a ideia é que você mude de posição por 2, 3 minutos. Pode ser para beber uma água, fazer um pipi break, ou até, se você não tiver condição de interromper o que você está fazendo, usar uma bancada e trabalhar em pé. Aí você já se levantou. Ai, não posso parar, beleza, mas não vou ficar sentada. Aí levanta, traz para uma bancada, né? Já vai pensando, improvisando uma bancada. Existem mesas elétricas que elas já fazem isso. Você vai, sit stand, então você vai lá, suspende, abaixa, que ao longo do tempo, dependendo do uso, né, de cada pessoa, até é um investimento que pode valer a pena. Mas o melhor mesmo é você caminhar, você ir beber uma água, e você chegar na janela, fazer, né, essa ginástica ocular. Mas se não tiver jeito, você faz isso, traz para uma posição em pé ou usa para esse tempo para fazer uma ligação telefônica que você tenha que fazer até de trabalho também. E as pausas de jornada, né, no final de dia, as pausas de alimentação, de forma alguma se alimentar na sua estação de trabalho, teu corpo precisa saber que é a hora de comer, de trabalhar separada, até porque tem uma questão de higienização também, de bactéria no teclado, sempre cai umas fagulhinhas, né? Isso tudo são situações que podem, ao longo do tempo, provocar outras patologias de conjuntivites, coisas por causa de restinhos que ficam aqui, que geram bactérias. Então, a gente já está num momento que a gente tem que estar mesmo bem cuidando dessa parte de higienização, né? Esse é mais um motivo. E as pausas também de final de jornada e de fim de semana, que são, assim, essenciais, né? Que você faça. E até recentemente, lá no Final Se Der Tempo, o Ministério Público fez até uma nota, né? Uma nota técnica, recomendando a etiqueta digital, que é justamente você garantir essas pausas legais, você garantir que a desconexão, porque você não pode, porque você está com todos os recursos ali, você ficar conectado o tempo todo ou estar disponível para conexão todo o tempo. Então, uma coisa importante para a gente saber é essa questão das telas também. As telas maiores, elas causam um esforço cognitivo maior, as telas menores causam um esforço maior, então a gente procurar trabalhar com uma tela num tamanho bom, né? Numa distância que a tua acuidade visual fique boa, que você não se esforce e que também você não tenha esse esforço cognitivo tão aumentado. Alguma coisa? Interessante que essas recomendações que você está passando para a gente é legal, porque são pequenos ajustes que a gente faz no cotidiano, né, na nossa rotina, que a gente vai vendo essa produtividade acontecer, né? Então, assim, às vezes a gente fica com dor aqui, fica com uma dor aqui, atrás da nuca, a gente não sabe por que está sentindo essas dores. A gente está 3 horas com a cabeça, e aí a gente está fazendo várias coisas erradas, e aí tem um versículo bíblico que diz que o povo pecava porque lhe faltava conhecimento. Não porque não tinha instrução, mas porque, na verdade, não tinha essa busca de conhecer ou talvez se interessar por esse conhecimento. Então, acho que é muito legal essa dica que você está passando para a gente. Nós estamos falando com estudantes, com professores, nós estamos falando com vários tipos de pessoas que se enquadram dentro dessa realidade que é o home office, né? Que a gente teve que mudar, teve que se adaptar, né? É verdade, até as crianças, né, estão tendo aulas, os professores, a Marlice vai poder falar bastante, os professores estão tendo que fazer enormes ajustes, demandas bem diferenciadas,
E até porque o que acontece? Tudo que você fazia presencialmente, as reuniões e tudo, e aí entra a questão cognitiva, está acontecendo online. Mas aí é um outro esforço cognitivo que a gente precisa estar atento, tá? As videochamadas, seja no Zoom, seja, né, no Team Corporate, elas fazem uma... Até tem pesquisa já que se chama a fadiga do Zoom. Elas são muito mais cansativas, muito mais. Então a gente precisa... Por quê? Porque você não foi feito para não ter. O ser humano é sociável. Então, uma reunião presencial, você tem a ida para a reunião, você caminha para a reunião, você vai construindo as soluções no caminho, tem os insights, tem a hora do cafezinho, tem a hora que alguém está falando, você olha para o lado e faz um comentário. Você não tem isso na videochamada. Então, tem alguns truques, né, que se recomendam, algumas ideias, na verdade, para minimizar, já em artigos de ergonomia também, para minimizar essa fadiga do Zoom, que é real, não é uma impressão. Nossa, que você termina assim uma agenda, e eu já vi algumas agendas atualmente, assim, que começam às 8 da manhã, às 8 da noite, e assim, de hora em hora é uma reunião, mas não tem quebra. Quando muito, tem na hora do almoço 1 horinha. Mas como é que você vai terminar uma reunião às 9 e começar a outra às 9? Você vai ficar pulando de link em link, de link em link? Você já vai chegar atrasada na outra, né? E muitas vezes é você que está conduzindo a reunião. Isso acontece muito com os gestores. Então, uma ideia que se dá é criar intervalos, né? O seu público, de repente, não vai ficar prejudicado se você, em vez de fazer uma reunião de 60 minutos, fizer uma reunião de 50. E você manter 10 minutos de intervalo na sua agenda, sempre entre uma reunião e outra. Essa é uma dica. A outra é você fechar a câmera, fazer esse acordo, né, dessa etiqueta digital, fazer esse acordo, vamos fechar a câmera, fica aberta para quem está falando. Por quê? Porque é muito cansativo. Primeiro, porque quando você, por exemplo, faz um trabalho que uma das coisas boas que você pode usar para melhorar essa questão cognitiva, para quem trabalha muito com consulta, por exemplo, advogado, é usar 2 telas. Mas você tem que configurar da mesma maneira, igual, porque você não pode ter uma tela aqui azul, com uma letrinha assim, uma outra ali, porque isso tudo está descansando. Você tá, teu cérebro está decifrando aquilo. Então, o mesmo acontece no Zoom. Você olha para uma tela que tem, digamos, 8 pessoas. Então, uma dica é o fundo ser neutro. A gente recomendar aos participantes um fundo neutro. Senão eu vou olhar, olha lá o violãozinho ali na... será que o Márcio toca violão? Ih, olha o livro do fulano, é igual o meu. Então, já dispersou, né? E já cansou ali. Então, fundos neutros. E se você puder fechar a câmera e ficar com a câmera aberta, quem tiver com a palavra, e também outra coisa que se fala é até você, às vezes, até por conta da claridade, né, da iluminação, até chegar um pouquinho, virar um pouquinho a tela, né? Porque você está participando, você não precisa ficar ali olhando para a câmera fechada também, de castigo, né? Você pode estar num ambiente mais agradável, abrir uma janela, estar conversando como se você estivesse conversando. Mas ainda assim, com todos esses cuidados, a videoconferência, né, a chamada de vídeo, ela é bem mais cansativa, porque não tem essas interações. Então, assim, uma das coisas é você colocar as reuniões com mais pessoas, mais para o início do dia, uma das dicas que se dá, para quando chegando ao final do dia, que a estava vai batendo, né? Mesmo você criando os intervalos de 10 minutos, que são imprescindíveis, não dá para fazer uma agenda de hora em hora, considerando que você não vai, né? Com 0 de imprevisto, porque... E aí você vai ter, no início do dia, as reuniões com mais pessoas que vão te cansar mais, né? Visualmente, intelectualmente também. E mais ao final do dia com menos pessoas. E aí, quem sabe, você até pode conversar com as pessoas e dizer, gente, será que a gente não pode trocar isso por uma chamada, por uma ligação? Porque vai estar todo mundo
igualmente cansado. É, E nem tudo precisa, você não tem como reproduzir o presencial para o virtual. Então, isso também tem se falado para você ter documentação, trabalhar mais com os escritórios virtuais na nuvem, que tem vários aplicativos que tem toda uma documentação. O Telegram também é uma boa. Porque o que acontece? Às vezes você está na reunião e o WhatsApp está entrando, que aí é é, outra questão também, né? Então, essa questão da etiqueta digital, ela abrange toda essa questão das comunicações, como elas estão se dando, para elas fluírem de forma mais eficaz e com menos esforço cognitivo, né? E com mais produtividade é, e mais saúde, né? é, Porque as pessoas chegam no final do dia assim, muito com a carga mental, o esforço mental muito grande. Agora são negociações, né, que tem se feito no novo normal, né? E esse trabalho remoto é uma coisa que mexe com a cultura, né? Muitas vezes que é, você vinha tendo. Num primeiro momento foi feito de forma no susto, como eu falei, improvisado, mas agora a ergonomia pode ajudar em muito. Inclusive, essa nota técnica do dia 10 de setembro, ela fala sobre isso, fala sobre etiqueta digital, sobre manter as pausas, fala sobre as plataformas de design, né? O design das plataformas que sejam amigáveis, que sejam aí construídos para que você execute com mais conforto, porque assim, nenhum maratonista pode correr uma maratona com uma pedra no tênis. Esse conforto não é para você ficar descansadão, é porque você tem que eliminar os constrangimentos da atividade, que é o que a gente trabalha, né, Meu? Todos os constrangimentos, tudo aquilo que ele contribui negativamente, que são focos de desconforto. Então, essas interrupções constantes de WhatsApp, essas chamadas de vídeo que às vezes poderiam ter sido reuniões que às vezes as pessoas se reúnem para pensar o que vai ser, né, o ritmo do trabalho, isso tudo pode ser mais planejado e com menos esforço, né, cognitivo e físico, que é menos tempo sim, também na frente da telinha. E a última pausa é a pausa do sono, né, que a gente precisa ter, né, no final do dia, e aí também você procurar, não, se possível, não dormir no lugar que você trabalha, porque no sono a gente produz a nossa imunidade, a gente libera o hormônio da imunidade, e imunidade é tudo que a gente precisa nesse momento é, de sim, sim, pandemia. é Então, verdade. A gente precisa, assim, até falo aqui em casa que a gente precisa estar definindo qual é o nosso habitat, né? Então, assim, isso. geralmente, o que a gente faz, o que a gente faz quando a gente vai para a cama? A gente leva o celular, o bendito do celular, que a gente fica Sim, 24 horas com ele. E aí, no lugar de sim. cama, eu sei que dá insônia, eu sei que dá, Ah, às vezes, que perde sono, né? Mas a é, gente precisa estar se policiando nessa parte, né? De separar, como você está falando, isso é muito verdade o que você está falando. e essa telinha azul, ela não faz bem pra gente. Toda luzinha de LED, até luzinha de alarme, luzinha, elas interferem realmente no nosso sono, né? Então, uma coisa bastante importante é a gente já ir eliminando isso um pouquinho, até uma hora antes, pelo menos, da gente dormir, a gente já deixar o celular. E para também, se você já está mais trabalhando no virtual, buscar então o teu horário de lazer offline, né? Que o teu Sim, horário de sim. pausa, de recuperação, que seja realmente uma recuperação, né? Que você É, pare é, para frear o serrote, né? Tá é bom? verdade, é verdade. Eu acho É, que vamos então, chamar, nós estamos já com 33 minutos de live. E aí, vamos chamar a nossa vamos convidada chamar a Marlice? especial, Marlice, né? Para ela estar passando por essa Isso. experiência da nova Então sala tá. virtual, né? Tá Tá bom? ótimo, Marlice. Vamos Depois eu lá. chamo você de volta, tá, querido? Ô, tá bom, querido. Vamos lá, Marlice, Tá. tem muita coisa. Já chamei aqui a minha
amiga aqui, que vai estar falando também sobre a visão. Ela aí chegou. Seja bem-vinda e Acho que eu cortei a net, coitada. Tudo bem? parabéns pelo seu dia, pelo dia de vocês, mulheres, Ah, que estão obrigada. nesse país, que são, eu acho que, uma grande maioria, né, de pessoas que estão ali fazendo essa divisão de ser dona de casa, de ser empreendedora, de ser administradora do lar, de cuidar das crianças. Vocês são as guerreiras, realmente. É avó, é mãe, vai indo, né, querida? Parabéns aí. Estou muito bem representado por vocês aqui nessa live. Obrigada, Márcio. Obrigada, Yanete. É uma honra estar dividindo aqui com vocês. Você com essa iniciativa, né, de fazer uns trabalhos de contribuição para a sociedade, contribuição para os trabalhadores, né, que a sociedade precisa de boas empresas, as empresas precisam de bons trabalhadores e os trabalhadores precisam de bons líderes, gestores, né? Então, isso que a NET está falando não é uma receita de bolo. Na verdade, não são nem dicas, né? Muito mais que isso. É um trabalho científico, é um estudo, né? Ela desenvolveu trabalhos, ela estudou, ela é especialista no assunto. E a maioria de nós, até pelo dia a dia, né, a gente está tão focado na nossa formação que a gente acha e pensa que não tem tempo de ouvir o outro, ouvir um outro estudioso, né? Ela começou falando em saberes, a importância dos saberes, a importância das diferenças, né? A importância de a gente ouvir uma pessoa que estudou muito mais do que a gente, um assunto que a gente nem sequer leu sobre ele. E a gente ouve isso e vê o quanto isso tudo que ela trouxe aqui para a gente é importante para a nossa saúde. Gente, o que é mais importante do que a saúde? Alguém consegue achar uma palavra mais importante do que a saúde? Então, a NET ela veio trazer, trouxe aqui para a gente, levantou essas questões, levantou preocupações. Porque quando a gente levanta preocupações, aí sim o outro começa a pensar, peraí, eu preciso realmente cuidar. Então a gente ouve, a gente lê muita bobajada em rede social, faz parte, né? Mas assim, a gente tem que colher essas indicações, essas orientações preciosas, como cuidado com a visão, né? Que ela falou sobre a tela. Coluna nem se fala, alguém aqui no início falou em coluna, né? A gente ouve aí pesquisa que em cada 10 brasileiros, 8 sofrerão da coluna. Isso já começa com as crianças. Depois eles vendo computador e esse nosso vício enlouquecido de ficar com o pescoço abaixado, olhando o smartphone, e como ela falou, olhando na tela para baixo, em vez de olhar reto, isso tudo vai nos trazendo patologias, vai nos trazendo diversos desconfortos que para a gente é péssimo como um ser humano. Agora, na minha formação, deformação, né, eu não consigo pensar, eu estou falando como pessoa, mas ao mesmo tempo eu entro na empresa, né, da minha área, né, que eu sou consultora empresarial, trabalho muitos anos falando e discutindo e dando aula sobre liderança, e aí a gente questiona, olha o papel de um líder, de um empreendedor, né, de uma pessoa que coordena, de um pai, de uma mãe, na hora que está orientando o filho a fazer aula, né, online, aula na telepresencial, que a gente chama, na hora que ele está sentado todo tortinho, vendo televisão, no computador o dia inteiro, no smartphone. Então, tem esse o nosso lado pessoal, e esse nosso lado pessoal, essa pessoa, ela vai para a empresa, né? Vai trabalhar nas empresas, aí ela está sendo coordenada, tá? Ela está sendo orientada ou não por uma chefia imediata, que também é um ser humano, que também precisa desses cuidados com a sua saúde, e que muitas vezes está com uma porção de dor de cabeça e não sabe o que é dor de cabeça, está com a dor no ombro, aí não sabe se é tensão nervosa ou se é a posição que estava.
Então, isso tudo está trazendo... Isso já acontecia antes da pandemia, por conta do computador. Quando chegou o computador, tudo piorou em relação à nossa questão da saúde física, né? O computador em si. Com a pandemia, acirrou, mas isso chamou mais atenção, porque as pessoas estão muito mais no computador e o home office. Então, assim, quando vocês me convidaram para falar um pouco sobre a minha experiência como professora universitária, que todos os professores estão passando, no primeiro semestre desse ano, nós pensávamos, será que nós estamos enlouquecendo? É isso mesmo que está acontecendo? Porque você teve que, e aí até quando eu falar da nota técnica, né, que gentilmente a Anete me enviou, e que todo mundo deveria conhecer sobre o home office, a própria nota técnica está falando essa questão, né, desses cuidados com esse direito à privacidade, né, a questão da ética digital. Privacidade, qualquer hora, sábado, domingo, madrugada, sim, madrugada também, você recebe um comunicado, uma mensagem, tipo assim, me entrega agora aquele dado assim, assim. Então, você não só lê, como você tem que levantar, correr para o computador, buscar o dado e entregar. Não é só ler a mensagem, não. Você tem que parar o que está fazendo. Né? Eu já tive um caso, uma grande amiga, que é amiga da Anete também, a Fabiana, que ela estava como chefe numa empresa e o chefe dela obrigou ela a largar o aniversário da filha. Ela, marido, filho e filho, sozinho, batendo palma para a criança de 8 anos, para levar um papel lá. Ele obrigou porque ele entrou na casa dela por esse aparelhinho, né, para o smartphone, e falou, traga aqui agora. E ele foi entrando assim ao ponto dela ter a chance de pedir a demissão e estar bem em outro lugar agora. Então, as pessoas estão enlouquecendo, às vezes, num cargo de chefia por conta da pressão, e estão pressionando, devolvendo essa pressão, entrando nas casas, nos quartos, né, em todos os lugares que você esteja, com o seu celular na mão ou no seu computador. Então, acabou a privacidade. O primeiro semestre foi muito pior, foi enlouquecedor, tipo assim, tem que fazer isso para não perder emprego. Né? Então, tem esse lado, nossa experiência, a NET me ajudou demais com a questão das orientações, a minha tela do computador era uma tela baixa, eu fiquei com uma dor incrível no ombro, eu sentava às 7 da manhã, saía às 5 para descansar, para voltar para dar aula às 6 até 10h30. Então, reunião de tarde, aula de manhã, aula de noite. E sábado e domingo, tendo que parar também para responder às demandas. Então, isso realmente esgota, né? E deixa a pessoa com medo, né? Aquele medo, porque nós temos emoção. Então, o medo de não dar conta, o medo de ser improdutivo. E, enquanto isso, você vê algumas pessoas falando no início, né? Falando, ai, mas que legal, que bom, estou em casa. Então, assim, a gente sente uma espécie de ilusão. Trabalhar em casa é bom, eu tenho tudo à mão, posso tomar banho a hora que eu quero. Então, aquela ilusão, né, de que, de repente, a coisa vai chegando a um ponto que a pessoa percebe que está sobrecarregada, que alguma coisa não está bem. O Júlio César colocou um comentário aqui que achei muito interessante, eu até fixei aqui. Ele fala assim, ó, realmente isso é impressionante. Muita gente falando que está trabalhando mais no home office por causa de falta de limites de horários. E essa questão de não impor limites acaba ocasionando esses transtornos, né, na nossa vida. Então, isso que você está falando, professor e amiga, é algo muito real que tem todas as áreas, né? Então, é para o funcionário, é para o gestor, é para o coordenador, é para o pai, é para a mãe, é para o filho, é para o estudante. Né? E aí, piora na pandemia, né? Como eu dou aula, meus alunos trazem muitas experiências e fazem pesquisas. Então, algumas experiências, alguns contaram que tem pessoas trabalhando muito mais, assim, atendendo a demanda 24 horas por dia, com medo de não perder o emprego, que está gerando até uma competitividade, assim, não muito saudável. Né? Eu estou respondendo mais do que você, porque se um tiver que ser mandado embora, vai ser você.
Eu estou respondendo mais, eu estou mais disponível, estou disponível 24 horas. Né? Então, aquilo também não é nada saudável para a saúde do trabalhador, não é nada saudável para a relação de equipe, e o mundo vai seguir, a pandemia vai acabar. E aí, como que vai? Vamos continuar em home office. Então, é interessante que nós fizemos uma pesquisa. Eu acho que essa pesquisa, inclusive, é inédita, porque os meus alunos ouviram assim, mais de 200, 300 pessoas em vários estados do Brasil, né? Porque, obviamente, a pesquisa pela internet, e foi uma divisão, foram 3 turmas diferentes que fizeram a mesma pesquisa, e foi uma divisão assim, incrível, mas é divisão mesmo, 49%, 51%. Uns preferem, metade prefere trabalhar no home office, metade prefere trabalhar na empresa. Mas o que é esse prefere? Né? Isso depende das experiências, depende do cargo da pessoa, depende do que ela está passando. Então, gente que tinha trauma de engarrafamento prefere trabalhar em home office. O outro que está com dor na coluna e que tem filhos gritando pela casa e não tem com quem deixar, porque você não tem mais. Aí prefere para a empresa. O que prefere o home office está com medo de pegar o vírus. Então, assim, está uma divisão, né? Mas todos, 100% que estão em home office, e mesmo quem não está sabendo, todos concordaram que estão trabalhando muito mais em home office. Muito mais. Você trabalha muito mais. E aí aquela coisa da própria definição de saúde, né? Cadê o bem-estar? Não existe mais de bem-estar. Que a própria OMS coloca como definição de saúde, que a Anete muito bem mostrou aqui para a gente, relembrou aqui para a gente no início dessa live. Então, não há bem-estar físico, mental, não há bem-estar em jeito nenhum. Você mentalmente está pressionado, então você está tenso. Aí vem Aí quando às vezes a gente lê assim, é meu chefe. Mensagem do meu chefe, você já vai com o coração acelerado, vai me pedir coisa. Você não se preocupa se é difícil. Difícil você dá conta, você sabe. É trabalho. Vou ter que interromper meu almoço, vou ter que interromper o papo com um ente querido, porque é um trabalho. Então a gente está conversando e vem a mensagem, vai entrando. Né? Assim, então, um dos detalhes da norma técnica, da nota técnica, muito importante, é a questão do controle da jornada de trabalho. Isso vai ser fundamental. Há que haver respeito pelo trabalhador, porque a empresa precisa do profissional automotivado, um profissional equilibrado, um profissional com prazer de trabalhar. Então, você está trabalhando com medo. Nós estamos voltando à administração científica, né? Do século passado, onde as pessoas trabalhavam por quantidade, para não perder o emprego, e era uma extensão da máquina. Nós estamos igualzinho à época da administração científica do Taylor. Nós somos uma extensão da máquina. Nossos dedos estão colados no teclado. Nós somos uma extensão. Aquele filme Tempos Modernos, né, do Charlie Chaplin, os 10 primeiros minutos definem muito bem a administração científica de Taylor no início lá, que ele fez o que podia como consultor empresarial. Hoje, pode fazer um outro Tempos Modernos, né? Pode fazer outros tempos modernos. Só que em vez de a gente entrar pela máquina, igual o filme, a gente vai entrar pelo buraquinho do computador, pelo teclado. Nós somos uma extensão dele. Nosso dedo não sai dele. A gente fala com os dedos. Isso não é nada saudável. A criatividade das pessoas, o prazer de dar ideia, de estar com os colegas, isso é fundamental. Tudo bem que volte usando também o home office na parte positiva dele. Mas essa nota técnica tem que ser conhecida por todos os líderes. Ela é fundamental para uma questão mesmo de respeito, né? Respeitar e continuar. Então, assim, eu não sei meu tempo aí, eu acho que está estourando, porque a gente precisa fechar a nossa vida. A gente vai deixar 10 minutos. Você tem 2 minutos, que é 4h48, que seriam os 10 minutinhos para a gente... 2 minutinhos para a gente fechar com a minha preocupação, né? Que quando a gente faz pesquisa, a gente testa hipóteses, né? Quando nós fizemos essa pesquisa científica com nossos alunos, e alguns deles vão até passar para um trabalho científico, eu vou orientar alguns deles, a gente se baseou nessa questão, que está aí clara,
né, o que você está sentindo. A pesquisa foi feita, parte pela internet, parte por telefone, porque eu pedi para sentir a emoção das pessoas. E os alunos falaram, professora, que incrível, as pessoas estão emocionadas, falando que estão tensas, que nunca trabalharam tanto, né? Então, a importância de a gente levar a sério essa pesquisa e de que cada um de nós cuide da sua saúde. Porque a gente sempre acha que é bobagem, comigo não vai acontecer. Comigo não vai acontecer de ficar com torta, com problema de coluna, com problema na vista. Comigo não acontece. Então, a gente tem que tomar cuidado. E aí eu parabenizo aí a Anete pelo estudo, pela forma dócil que ela fala, convincente, alegre, uma pessoa assim que eu tive a sorte de trabalhar com ela. Vamos voltar, estamos trabalhando, né, aqui virtualmente, mas enfim, o que eu posso dizer para fechar aqui é que é um assunto, é um tema extremamente relevante. Temos que levar a sério, e a ergonomia não é só a dor na coluna, é muito mais que isso. Aprendi com a Anete, e a gente dá aula de gestão de RH, gestão de pessoas. Eu passei a nota técnica para os alunos, eles amaram, fizeram seminários sobre isso, e vamos repassar, porque eles são os futuros líderes aí do nosso país. Amém. Beijo. Obrigado. Beijo, professora. Fica tranquilo. Obrigado aí pela sua participação, tá? Que Deus te abençoe. Querido. Eu vou agora chamar a nossa amiga Anete para a gente encerrar a nossa live. Nós temos mais ou menos 10 minutinhos aí para a gente estar encerrando. Gente, é uma emoção ouvir a Marlice, né? E assim, eu quero desde já agradecer muito, Márcio, pela oportunidade, pela iniciativa. Você está super de parabéns, tá? Os conteúdos que você vem trazendo. Inclusive, recomendo a live que o Márcio fez com a Marlice, que está sensacional, que eu tive a oportunidade de assistir. E a Marlice é mestra em administração e professora, formando os novos líderes, né? Há 19 anos. Então, a gente tem muita esperança, nada melhor do que a gente estar com quem está ali, né? Formando pessoas já com esse olhar que a Marlice tem. Quero agradecer a todos que estão aqui com a gente e que estão colaborando. Concordo com o Júlio falou, perfeito ali, realmente esses exemplos que a Marlice trouxe, na minha dissertação de mestrado, que foi em 2017, foi sobre home office, trabalho remoto, porque eu vinha percebendo que a gente fazia ergonomia, deixava o escritório todo redondinho, mas ninguém mais estava no escritório o dia inteiro. Estava trabalhando um tanto em casa, estava no café, estava no coworking, e quem estava vendo essa ergonomia lá? 2 lugares que estavam cuidando de ergonomia. Então, assim, de fato, aí aquilo começou a me dizer assim, gente, a gente trabalha em qualquer lugar, a qualquer hora, vamos conversar sobre isso, porque as pessoas precisam ser empoderadas e se entenderem como é que é o funcionamento, o que faz bem, o que faz mal, não só porque eu acho que a ergonomia é cuidado e autocuidado e cuidado com o outro, né? Porque se eu me cuido, eu vou ter cuidado também com o outro, né? E o contrário também é verdade. Se eu não cuido, eu vou achar que o cuidado com o outro pode ser um exagero, né? Então, a gente conhece muito a ergonomia, eu até falei da questão física da cadeira, que é bem importante, que a gente passa muito tempo sentado, mas realmente o que está mais chamando atenção nesse momento que nós estamos vivendo, além do improviso realmente físico que as pessoas estão e que a curto e médio prazo, nem a longo prazo, vai trazer patologias. Então, a gente precisa pensar assim, não estamos mais num momentozinho correndo lá. Não, isso pode se prolongar. As empresas estão tendo ganhos com o trabalho remoto ou vão voltar para o formato híbrido, algumas vão assumir mais remoto. Então, a gente precisa ter essa organização, essa nota técnica, ela fala até dessa negociação, né, com os colaboradores e também da assistência que as empresas podem dar em relação a esses ajustes de mobiliário e de tudo. E o que a gente está vendo muito é a ergonomia cognitiva e organizacional precisando ser vista, porque hoje o que acontece? Os sintomas que estão aparecendo muito, irritação,
falta de concentração, falta de atenção, insônia. Isso daí está diretamente ligado às questões da videoconferência, das reuniões em tela, porque as pessoas estão transferindo o presencial para o virtual na íntegra. Isso não é possível, é muito mais cansativo no virtual. Então, a gente precisa pensar em outros meios. Quando você estiver numa reunião de videoconferência, você não está navegando, multitarefa, querendo fazer mil coisas ao mesmo tempo, e está negociando, sim, essas desconexões, está negociando se realmente é necessário, se as coisas não podem ser resolvidas por e-mail. Às vezes, uma resposta que demora um pouquinho mais, ela pode vir muito mais bem pensada, muito mais acertada, né? Vir mais correta, mais adequada. Então, assim, essa comunicação instantânea foi muito legal no início, mas só que a gente vê que ela tem um custo muito alto, né? Então, deixa eu ver quanto tempo tem. Então, você tem 5 minutos aqui para mim. Tá. Aqui, então eu acho que assim, essa questão emocional e psíquica está sendo uma enorme preocupação hoje em dia, né? Principalmente dos gestores, porque os coordenadores, porque de repente você coordena, você faz 5 reuniões por dia e você coordena as 5. Você não é ouvinte em nenhum momento, entendeu? Então, assim, é preciso a gente repensar, né? E tá olhando também essas recomendações da nota técnica, que você observe também como os seus colaboradores estão trabalhando. É desejável que seja feita a avaliação ergonômica da onde as pessoas estão, e dá para fazer, né? Às vezes, uma foto, uma filmagem, você consegue ajudar às vezes adaptar. Às vezes você tem, por exemplo, cadeiras trancadas no escritório e os seus colaboradores estão todos trabalhando em banquinhos ou em cadeiras muito ruins, né? Nem tudo é despesa, né? Então, mas ainda que seja, a nota técnica fala sobre isso também. As relações interpessoais, né? A formatação das reuniões, a forma de comunicação, isso tudo a gente precisa readaptar, não dá só para transferir, vamos readaptar, vamos ver o que é realmente essencial, porque o office, o escritório não são paredes, são as pessoas, então a gente precisa cuidar das pessoas, ver o que é realmente importante, dar feedback dos trabalhos, né, que são realizados, porque as pessoas, de fato, como a Miley falou, estão com medo, né, existe essa questão também de quem está em home office. E aí, eu, assim, quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu escolhi esse tema e em 2017 apareceu até uma das pessoas entrevistadas, falou exatamente o que a Marlice disse. Era uma menina de 23 anos e me disse assim, meu chefe fala, a Gabriela é ótima, ela está sempre disponível. E ela tomou aquilo como uma ofensa. Ela não queria estar ótima porque ela ser ótima porque está sempre disponível. Ela queria ser ótima, né? Porque o trabalho dela é bom, é reconhecido, tem valor. Não porque é impossível estar sempre disponível, né? E outro dia também uma amiga falou, aí me está falando, né, sobre a forma híbrida. É isso, que agora ele falou sobre a forma híbrida, né? Tá falando sobre isso. E aí, exatamente, matéria no valor, exatamente. Então, o que acontece? A gente vai ter, em algumas situações, uma forma híbrida, mantendo um pouco de home office. O importante, em outras situações, a gente vai ter o home office mantido, né? Então a gente vai ter todos os formatos. Então o que eu acho que é importante é a gente aprender a lidar com aquilo que nos faz bem e nos faz mal. Os ruídos nos fazem mal, então eu não vou ficar numa reunião de videoconferência com o microfone aberto e nem vou participar, eu vou usar o microfone fechado, eu vou pegar um microfone para falar, mas não aberto, porque capta todos os ruídos e também vai incomodar a pessoa que está lá do outro lado. Então, a gente vai começando a fazer as nossas adequações, né? Hoje, e essa semana, a gente estava fazendo uma enquete, eu tentei trazer algumas informações, mas
são muitos aspectos que a ergonomia abrange, né? Ela é física, organizacional, cognitiva, ambiental, então a gente não tem como reduzir, mas a gente estava perguntando o melhor e o pior, e uma amiga falou assim, olha, o melhor é poder trabalhar qualquer hora, mas o pior é você ser chamada para uma reunião para ir em 5 minutos e você tá de camisola, né? E aí, assim, a gente vê que a gente realmente precisa estar nos nossos códigos, né, de tempo, negociar os horários. E aí, assim, esse foi exatamente o resultado da minha dissertação, que o que era melhor na tecnologia, que a tecnologia nos aproxima, ela também nos afasta. Porque se eu passo o dia todo conectado, eu me afasto da interação não virtual. Então, né, se eu também... É ótimo eu estar acessível todo o tempo, eu ter uma boa conexão e poderem me achar, é ótimo para as emergências. Mas também pode ser péssimo se não tem etiqueta digital do outro lado ali para me mandar uma ideia que a pessoa teve de madrugada, porque aquilo já vai me preocupar, né? Você já vai olhar, meu Deus. Então, assim, a internet pode aproximar e, assim, poder trabalhar em qualquer lugar, qualquer hora, é uma possibilidade. É uma possibilidade desejável, mas tudo depende do uso. Então, vamos usar a tecnologia a nosso favor. Isso mesmo. Até a minha aqui que está dando 5 horas, que seria uma hora de live, né? Mas o não me deu aquela mensagem de retrocesso, né? De término. Então, qualquer hora pode acabar aqui a nossa, Sim. a nossa então, live. olha, muito obrigada, Márcio, pelo convite. Sim. Obrigada, Marlice. Foi riquíssimos exemplos que ela trouxe, a pesquisa dela. E obrigada a todos que estiveram conosco e comentando e contribuindo. E é assim que a gente vai estar construindo, né? Porque é uma cultura nova, né? Não tem nada repetido. O mundo está em movimento e o maior risco é a gente ficar parado. A gente está junto construindo. Sim, sim. E aí eu quero também deixar a minha eterna gratidão o seu convite aceito, né, por mim. Deus abençoe a sua vida e sua casa. Amém. Você também. Deus abençoe. Assim, nos dá esse sentimento de se doar para o próximo, né? Acho que a maior que a gente pode oferecer para qualquer tipo de situação que envolva sentimento, emoção, é a doação, né? Poder servir, né? Então, quem não serve para servir, não serve para ser servido. Quem não serve para aplaudir, não serve para ser aplaudido. Então, essa live vai estar salva no IGTV. Eu vou colocar também essa live também em outras redes sociais, como no YouTube, que é para a pessoa ficar ligadinha aí, que ela vai poder ter esse conteúdo, ela não vai perder esses momentos incríveis que a gente passou aqui, junto dessa mesma tela. No Spotify também vai ter lá, se a pessoa quiser assistir, né, só o áudio dessa live, vai poder assistir também, como eu fiz da Marlice, a live que a gente fez essa. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Que espero que a gente possa ajudar realmente, né? Porque a ideia é essa mesmo. Até eu fiz uma página em junho, exatamente porque as pessoas estavam disponibilizando muito conteúdo gratuito, e eu falei, vou pensar, vou botar lá o que... E aí algumas coisas que eu não pude falar aqui, não deu tempo, a gente... o pessoal pode achar lá, é Anete Correia .ergonomia, e tá ali na chamadinha, e a gente vai trocando aí, vai construindo, porque a ideia é essa mesmo, a gente servir, né, ser útil e tentar ajudar, porque é um momento muito difícil, né, do mundo, né, que a gente possa sair fortalecido e mais unido. Obrigado, valeu, isso mesmo. Beijo, Deus te abençoe. Tchau, Deus te abençoe. Tchau. Obrigada, pessoal. Nada, eu também agradeço Obrigada a todos, viu? Júlio, Nilson, Emi, tanta gente querida, Daniel, Helena, muita gente. Olha,
E meu agradecimento especial à Marlice, porque é uma honra. A Marlice é uma mestra muito querida, tive o privilégio de fazer, alguns trabalhos estamos também voltando a fazer coisas juntos, né? E você viabilizou isso. Obrigada, Márcio. Isso, para mim é uma honra estar no meio dessas feras aqui. Eu que me sinto honrado aí por tanto conhecimento junto. Acho que aqui aí para formar aí um seminário, né? De um ano aí, com tanto conhecimento que você tem aí. Você é um empreendedor e parabéns a todas as mulheres empreendedoras, né? Esse dia. E parabéns, todas as mulheres. Na verdade, todas as mulheres. Todas. E todas são empreendedoras. Beijo, querido. Te abençoe. Beijo a todos. Amém. Tchau. Amém. Obrigado, gente.